Fala pessoal do curso Regra, hoje vamos falar um pouquinho da FUVEST. Grande redação da FUVEST, segunda fase, vale 50 pontos no primeiro dia, tudo isso a gente já sabe, né, Leão? A gente vai falar um pouquinho de como elaborar um bom texto, né, a partir das temáticas da FUVEST aí, e aí eu quero trabalhar com vocês um pouquinho a partir do texto do ano passado e buscar no texto do ano passado algumas, informações importantes aí, para que a gente possa elaborar bons textos da FUVEST. Então, por exemplo, esse da FUVEST do ano passado, educação básica e formação profissional entre a multitarefa e a reflexão, e aí, esse é um jeito da FUVEST pedir, né, a temática aí. Então, ler com bastante atenção o tema, né, e discutir, né? É interessante que a FUVEST propõe essa discussão do tema e o candidato, você que é candidato FUVEST, você que é candidato que vai brigar aí, né, por um lugar ao sol na principal vestibular do país, trabalhar, né? Que educação é essa, né? Multitarefa, reflexão, pensar um pouquinho nessa questão da educação básica, formação profissional, e elaborar, né? Dar uma lida aí nos textos de apoio, nos textos motivadores, tal, assim como chama a FUVEST, né? Dá uma olhadinha nos textos para a gente poder discutir um pouquinho, né? Esse texto um ele traz o que é multitarefa, falando um pouquinho de o que é, né? Essa questão da multitarefa, e nos ajuda, né? A ampliar um pouquinho o nosso horizonte, a mostrar um pouquinho, né? Desse tema de redação, né? Aí tem a texto motivador número 2, né? Educar para o ócio significa ensinar a escolher um filme, uma peça de teatro, um livro, estar bem sozinho, consigo mesmo. Significa também se habituar às atividades domésticas, à produção autônoma. A pedagogia do ócio também tem sua própria ética, sua estética, trabalhando um pouquinho essa questão do texto da FUVEST, a amplitude que ele dá. Depois o texto 3, analisar as diferenças entre a educação escolar indígena e a educação escolar convencional no Brasil, foi o ponto de partida do trabalho feito pelos pesquisadores Aline Bonísio, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e Eli Genem, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Dois fatos me impressionaram, especialmente na comunidade em que pesquisei. Além do grande valor atribuído à escola como fator de fortalecimento da língua e da cultura daquele povo, a acentuada integração como fator de fortalecimento, acentuada integração entre as atividades escolares e as práticas comunitárias. Não há tempos rígidos, não há horários fixos. Então, fala um pouquinho dessa nossa educação, né? Como não é legal a nossa educação, e essa questão da reflexão é justamente refletir um pouquinho o que a nossa educação hoje ela não permite, né? Ela não permite realmente que você tenha essa questão aí de realmente estar trabalhando com reflexão na educação, né? Realmente mostrar para o adolescente, para a criança, o quanto tem coisas importantes, e aí é legal, porque você pode puxar para o cunho social, por exemplo, né? Então, palavra puxa palavra, né? Essa questão de reflexão é uma questão de levar a pensar um pouquinho, né? Pensar o quê, Leão? Vamos pensar em questões sociais. Então, por exemplo, o que o jovem aprende na escola hoje? Não só particular, né? Mas a escola pública, por exemplo. O que que é aprendido? O que que é passado para o jovem hoje, né? O que que a educação mostra para esse jovem? Então, essa questão é muito importante da reflexão, né? Essa questão da multitarefa, por exemplo, o jovem hoje trabalha nas escolas com multitarefa, com computador, por exemplo, com jogos, com questões diferentes, questões pedagógicas diferenciadas, por exemplo, existe isso, palestras nas escolas. Como é que é hoje a educação, né? Como deveria ser? É óbvio, né, que a gente pode levar para o cunho social, falando um pouquinho nisso, essa reflexão. Podemos levar para o cunho político também, por exemplo, se interessa ou não interessa politicamente falando, né, essa população ter uma educação diferenciada, né? Podemos levar para diversos lados, para diversas facetas desse tema, e essas facetas desse tema a gente pode trabalhar, por exemplo, com
múltiplos conhecimentos. Então, por exemplo, você pode trabalhar com essa questão social, falando um pouquinho do aprendizado que deveria ser passado para o jovem. É lógico que a gente pode falar da qualidade, né? Da qualidade, por exemplo, do ensino hoje, né? A FUVEST sempre perspicaz com esses temas. E a leitura, tá, pessoal, do texto motivador da FUVEST, ela é importantíssima para a construção de um bom texto. Beleza, pessoal? Então, espero que você tenha entendido um pouquinho desse texto motivador de como você pode trabalhar. Óbvio que a gente não pode esquecer, por exemplo, de trabalhar com uma, né, contradição de ideias, com porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, com uma causa e consequência. Muito bom elaborar argumentos com causa e consequência, né? Com o concessivo, embora muitas pessoas acreditem que, né, com a concessão é muito bom também, e que você possa fazer bons textos da FUVEST e contar com o Elião, contar com o curso regra para aquilo que você precisar. Beleza, pessoal? Valeu, grande abraço e o que precisar, estamos aí.